O riso do gerente ecoou pela sala de reuniões como vidro se estilhaçando contra o chão. Não era uma gargalhada aberta, era aquele tipo de riso calculado, projetado para ferir sem parecer cruel demais. Amanda sentiu o calor subir pelo pescoço enquanto todos os olhos se voltavam para ela. Desculpe, é que... Ricardo limpou a garganta, tentando disfarçar o sorriso condescendente que insistia em permanecer nos lábios. Você realmente acha que com 3 semanas de empresa está qualificada para sugerir mudanças no nosso sistema de logística? Sistema esse que eu mesmo implementei há 5 anos? As palavras saíram embrulhadas em uma falsa cordialidade que era ainda mais humilhante do que um grito teria sido. Amanda apertou a caneta entre os dedos, sentindo o plástico pressionar contra a pele. Respirou fundo, contando até 3 como havia aprendido a fazer. 1, 2, 3. Eu apenas pensei que... Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Você pensou. Ricardo se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços sobre o peito em uma postura que gritava superioridade. Veja bem, Amanda, eu aprecio o entusiasmo. Realmente aprecio. Mas talvez você devesse primeiro aprender como as coisas funcionam aqui antes de tentar reinventar a roda, não acha? Alguns risos contidos pipocaram ao redor da mesa. Juliana, da contabilidade, olhou para o próprio colo. Marcelo, do comercial, tossiu desconfortavelmente. Só Patrícia, a assistente de RH, manteve os olhos fixos em Amanda com algo que poderia ser compaixão ou curiosidade. Era difícil dizer. Amanda assentiu devagar, engolindo as palavras que realmente queria dizer. As palavras que queimavam na garganta como ácido. Ela conhecia aquele tipo de homem. Havia trabalhado com dezenas deles. O tipo que confundia tempo de casa com competência, que usava a hierarquia como escudo para a própria mediocridade. Claro, você tem razão, ela disse, forçando um sorriso profissional. Ainda estou aprendendo. Ótimo! Ricardo bateu as palmas uma vez, como se estivesse encerrando uma aula para crianças. Essa é a atitude. Humildade é fundamental para novatos. Aliás, ele fez uma pausa dramática, seu sorriso se alargando. Alguém deveria avisar ao RH para incluir isso no treinamento de integração. Lição 1. Você não sabe de nada. Lição 2. Veja a lição 1. Mais risadas. Dessa vez, um pouco mais altas. Amanda sentiu algo se contrair dentro do peito, uma sensação familiar de injustiça que ela havia aprendido a conviver como se convive com uma dor crônica. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez, ela sabia algo que eles não sabiam. O pensamento trouxe um conforto amargo. Certo, pessoal. Ricardo se levantou, ajeitando a gravata com um gesto estudado. Vamos todos voltar ao trabalho. E Amanda? Ele se virou para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Da próxima vez que tiver uma ideia revolucionária, que tal discutir comigo em particular primeiro? Evita constrangimentos desnecessários. Constrangimentos para quem? Ela quis perguntar, mas não perguntou. As pessoas começaram a se levantar, pegando seus laptops e canetas, murmurando entre si. Amanda permaneceu sentada por mais alguns segundos, olhando para a apresentação que havia preparado na noite anterior. 3 horas de trabalho, dados cuidadosamente compilados, uma análise que identificava exatamente onde a empresa estava perdendo dinheiro. Tudo isso reduzido a piada de corredor. Ela fechou o notebook com um clique suave e se levantou. Suas pernas estavam firmes, embora seu coração ainda batesse acelerado. Quando passou por Ricardo na porta, ele estava conversando com Marcelo sobre futebol, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de despedaçar publicamente a credibilidade de alguém. De volta à sua mesa, Amanda se sentou e olhou para a tela do computador sem realmente ver nada. O escritório ao redor continuava com seu burburinho normal. Telefones tocando, impressoras zumbindo, conversas fragmentadas sobre planilhas e prazos. Ninguém olhava para ela.
Ou talvez estivessem olhando demais e ela não quisesse perceber. Ela abriu a gaveta e pegou o celular. 3 mensagens não lidas. Uma de sua mãe perguntando sobre o jantar de domingo. Uma de sua melhor amiga reclamando do próprio trabalho. E uma de um número que ela reconheceu imediatamente, mesmo sem ter salvo nos contatos. Reunião confirmada para amanhã, 10 horas. Todos os membros do conselho estarão presentes. Amanda fechou os olhos por um momento. Amanhã, apenas mais um dia interpretando esse papel. Apenas mais um dia sendo subestimada, sendo tratada como se fosse invisível, como se suas ideias não valessem nada. Ela podia aguentar mais um dia. A tarde se arrastou com a lentidão cruel que só os piores dias de trabalho conseguem ter. Amanda respondeu e-mails, atualizou planilhas, participou de uma call onde ficou em silêncio, enquanto outros discutiam questões que ela poderia resolver em 10 minutos, se alguém se dignasse a ouvir. Às 5h30, quando a maioria das pessoas já estava salvando documentos e desligando computadores, Ricardo passou pela mesa dela. Parou, como se tivesse acabado de lembrar de algo. "Ah, Amanda", ele disse com aquela voz casual que precedia momentos desagradáveis. "Esqueci de mencionar. Amanhã teremos uma reunião importante com alguns visitantes, gente de fora da empresa. Preciso que você organize a sala de conferências, café, água, né, aquelas coisas. Acho que é uma boa oportunidade para você se sentir útil, sabe?" Visitantes. Amanda quase sorriu. "Quase." "Claro", ela disse. "A que horas?" 10 da manhã. E Amanda? Ele se inclinou ligeiramente, baixando a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. "Capriche na apresentação. Essas pessoas são importantes. Não podemos dar uma impressão amadora." Ela assentiu, mantendo o rosto cuidadosamente neutro. "Pode deixar." Ricardo deu 2 tapinhas condescendentes na mesa dela e se afastou, assobiando uma música que ela não reconheceu. Amanda esperou até ele entrar no elevador antes de permitir que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Organizar a sala. Café e água. Como se ela fosse a estagiária. Ela pegou a bolsa, desligou o computador e saiu do escritório. No caminho para casa, parou no supermercado e comprou os ingredientes para o macarrão que sua avó costumava fazer. Algo reconfortante. Algo que cheirasse a lar. Enquanto cozinhava em seu pequeno apartamento, Amanda deixou a mente vagar. Pensou em seu pai, que tinha ensinado a nunca revidar na mesma moeda. "Deixe que a competência fale por você", ele dizia. Pensou em todos os anos de estudo, as noites em claro, os sacrifícios que ninguém via. Pensou em todas as vezes que havia sido subestimada simplesmente por parecer jovem, por ser mulher, por não gritar sua experiência aos 4 ventos. Amanhã seria diferente. Mas essa noite ela apenas cozinhou, comeu em frente à TV e foi dormir cedo. Sonhou com apresentações de PowerPoint e salas de reunião que se transformavam em labirintos sem saída. Amanhã chegou clara e fria. Amanda escolheu cuidadosamente sua roupa. Um blazer azul marinho, calça social preta, sapatos confortáveis, mas elegantes. Nada muito chamativo, nada que chamasse atenção desnecessária. Prendeu os cabelos em um coque baixo e aplicou uma maquiagem discreta. No espelho, viu a pessoa que havia se tornado nos últimos meses. Alguém menor, alguém que se encolhia, alguém que não era ela. "Só mais algumas horas", sussurrou para seu reflexo. Chegou ao escritório às 8h30. A sala de conferências estava vazia e silenciosa. Amanda arrumou as cadeiras, preparou a máquina de café, colocou garrafas de água mineral gelada sobre a mesa, verificou se o projetor estava funcionando. Cada movimento era preciso, quase mecânico. Parte dela apreciava a ironia da situação. A outra parte apenas queria que aquilo acabasse logo. Às 9h40, as pessoas começaram a chegar. Ricardo apareceu primeiro, usando seu melhor terno, o cabelo cuidadosamente penteado para trás.
Ele inspecionou a sala com olhos críticos, procurando algo para criticar, mas aparentemente não encontrou nada. Bom trabalho, ele disse, e soou como se estivesse surpreendido. Outros gerentes começaram a entrar. Juliana, Marcelo, mais alguns rostos que Amanda reconhecia vagamente de outras reuniões. Todos pareciam tensos, desconfortáveis. Ela percebeu que ninguém sabia exatamente quem eram os visitantes que estavam por vir. Alguém sabe do que se trata essa reunião? Juliana perguntou em voz baixa para Marcelo. Ele deu de ombros. Ricardo apenas disse que era importante. Algo sobre investidores ou conselho administrativo, não tenho certeza. Amanda ficou em pé no canto da sala, as mãos cruzadas na frente do corpo, assumindo a postura de alguém que está ali apenas para servir café se necessário. Ricardo nem olhou para ela. Estava ocupado demais folheando papéis e conferindo seu celular a cada 30 segundos. 9:55, a porta se abriu. 3 pessoas entraram, 2 mulheres e um homem, todos vestindo ternos impecáveis, carregando pastas de couro e uma autoridade que se percebia na forma como caminhavam. Amanda os reconheceu imediatamente. Claro que reconhecia. Ricardo se levantou rapidamente, ajeitando a gravata. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Tavares, gerente de operações e... Ele estendeu a mão, mas a mulher à frente, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, apenas acenou com a cabeça. Sabemos quem você é, Sr. Tavares, ela disse, sua voz carregando décadas de experiência em salas de reunião. Sou Helena Cardoso, do Conselho Administrativo. Estes são meus colegas, Dr. Fernando Luz e Doutora Mariana Prado. É uma honra. Ricardo sorriu amplamente, mas Amanda percebeu o suor começando a se formar em sua testa. Por favor, sentem-se. Preparamos uma apresentação sobre nossos resultados do último trimestre e... Isso não será necessário. Helena o interrompeu com um gesto sutil da mão. Ela varreu a sala com o olhar, seus olhos parando brevemente em cada pessoa presente, antes de finalmente pousarem em Amanda, ainda em pé no canto. Por um segundo, algo passou entre elas. Um reconhecimento silencioso. Na verdade, Helena continuou, voltando sua atenção para Ricardo, estamos aqui por outro motivo. Um assunto que chegou ao nosso conhecimento recentemente e que requer esclarecimento imediato. O sorriso de Ricardo vacilou. Claro, estou à disposição para esclarecer qualquer coisa. Ótimo. Helena puxou uma cadeira e se sentou, cruzando as mãos sobre a mesa. Os outros membros do conselho a seguiram. Senhor Tavares, há quanto tempo você gerencia as operações desta filial? 5 anos, ele respondeu prontamente, recuperando um pouco da confiança. 5 anos muito bem-sucedidos, posso acrescentar. Nossos números... Sim, seus números. O Dr. Fernando folheou alguns documentos. Interessantes, na verdade, principalmente quando comparados com as outras filiais da empresa. Um silêncio desconfortável se instalou. Marcelo e Juliana trocaram olhares confusos. Ricardo riu nervosamente. Bem, cada filial tem suas particularidades. Com certeza, concordou Mariana. Mas veja, o que nos intriga não são exatamente os números em si. São as, como posso dizer, oportunidades perdidas. Falhas sistemáticas que poderiam ter sido evitadas. Processos obsoletos que continuam em uso apesar de existirem soluções mais eficientes disponíveis. Ricardo piscou. Eu não tenho certeza de que estou entendendo. Deixe-me ser mais clara. Helena se inclinou para a frente. Estamos falando de aproximadamente R$300 mil em desperdício anual. Atrasos em entregas que custaram contratos importantes. Um sistema de logística que qualquer consultor júnior identificaria como problemático em questão de minutos. O rosto de Ricardo passou por vários tons de vermelho. Eu sempre busquei a excelência operacional. Se houve alguma falha, houve várias. Helena o interrompeu secamente.
E o mais preocupante é que quando alguém tentou apontar essas falhas, essa pessoa foi publicamente humilhada e silenciada. Nesse momento, todos os olhos na sala se voltaram para Amanda. Ela permaneceu imóvel, seu rosto sereno, mas seu coração martelando contra as costelas. Ricardo seguiu os olhares e franziu a testa. Eu não... O telefone da sala tocou. O som foi tão inesperado, tão deslocado naquele momento de tensão crescente que todos se sobressaltaram. Um toque estridente que cortou o silêncio como uma faca. Ricardo olhou para o aparelho, depois para Helena, claramente sem saber se deveria atender. Atenda, Helena disse. Não era um pedido. Ele pegou o fone com mãos ligeiramente trêmulas. Alô? Uma pausa. Seu rosto empalideceu. Sim, ele está aqui. Um momento, por favor. Ricardo se virou, estendendo o telefone para o Dr. Fernando com uma expressão confusa. É para o senhor. Fernando pegou o telefone. Sim? Ah, perfeito. Obrigado por confirmar. Ele desligou e olhou para Helena com um aceno de cabeça. Bem? Helena voltou sua atenção para Ricardo. Acabamos de receber a confirmação que estávamos esperando. Senhor Tavares, gostaria de lhe fazer uma pergunta simples. A senhora Amanda Silva trabalha nesta filial há quanto tempo? Ricardo piscou, claramente desarmado pela mudança de direção. 3 semanas? 1 mês? 3 semanas e 4 dias, para ser exata, Helena confirmou. E em algum momento dessas 3 semanas, você se deu ao trabalho de ler o currículo dela? O RH cuida dessas contratações de nível inicial. Nível inicial, Helena repetiu, e havia algo afiado em sua voz. É interessante você usar esse termo. Ela abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Amanda Silva, formada em Engenharia de Produção pela USP, mestrado em Logística e Supply Chain pela FGV. Passou 7 anos trabalhando para a Volvo, onde era especialista sênior em otimização de processos. Deixou a empresa com múltiplas cartas de recomendação. Nos últimos 2 anos, trabalhou como consultora independente, ajudando empresas a reduzirem custos operacionais em até 40%. Cada palavra caiu na sala como uma pedra jogada em um lago de vidro. Ricardo estava pálido agora, sua boca se abrindo e fechando sem emitir som. Juliana levou a mão à boca. Marcelo se afundou na cadeira. Mas há mais, Helena continuou implacável. 3 meses atrás, a sede da nossa empresa contratou a Silva Consultoria para realizar uma auditoria discreta em todas as nossas filiais. Uma análise profunda de eficiência operacional. A consultora responsável por essa auditoria foi enviada para trabalhar internamente, de forma anônima, para ter uma visão real de como as coisas funcionam no dia a dia. Helena pausou, deixando as palavras ressoarem. Senhor Tavares, gostaria de apresentá-lo formalmente à doutora Amanda Silva, consultora sênior, e a partir de hoje, nossa nova diretora regional de operações. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Amanda deu um passo à frente, saindo das sombras do canto da sala. Sua postura mudou sutilmente. Os ombros para trás, o queixo erguido, os olhos diretos e firmes. Ela não era mais a novata tímida e sem voz. Era alguém completamente diferente. Bom dia a todos, ela disse, e sua voz era clara, profissional, carregada de uma autoridade tranquila. Peço desculpas pela natureza não convencional da minha integração. Foi necessário para obter uma avaliação honesta da situação. Ricardo estava tentando falar, sua boca se movendo, mas nenhum som saía. Parecia um peixe fora d'água. Senhor Tavares, Amanda se virou para ele, e havia algo na forma como ela o olhava agora. Não raiva, não vingança, apenas uma clareza profissional e inabalável. Durante essas 3 semanas, observei cada processo, cada decisão, cada interação. A apresentação que fiz ontem na reunião não era apenas uma ideia revolucionária de uma novata.
Era uma análise detalhada, baseada em dados concretos, que coletei trabalhando lado a lado com cada departamento. Ela caminhou até a mesa e abriu seu laptop. A tela do projetor ganhou vida, mostrando gráficos, tabelas, números. Essa empresa está perdendo, em média, R$ 25 mil por mês, devido a ineficiências no sistema de logística que você implementou há 5 anos. O sistema está obsoleto, usa tecnologia ultrapassada e ignora completamente os princípios básicos de otimização de rota. Além disso, ela clicou mudando o slide. Identifiquei pelo menos 15 processos redundantes que consomem tempo e recursos sem agregar valor. E isso é apenas a ponta do iceberg. Marcelo se inclinou para a frente, seus olhos percorrendo os dados na tela. Juliana estava boquiaberta. Os outros membros da equipe olhavam entre Amanda e Ricardo com expressões que variavam de choque a algo próximo de satisfação. Helena se levantou. Doutora Silva apresentará um relatório completo ao Conselho na próxima semana. Mas já vimos o suficiente para tomar algumas decisões preliminares. Ela se virou para Ricardo. Senhor Tavares, você está sendo transferido para uma posição analítica na sede, onde poderá contribuir sem responsabilidades de gestão de pessoas. Efetivo imediatamente. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Isso é um absurdo. Eu construí essa operação. O senhor construiu um ambiente onde ideias são descartadas com base em hierarquia em vez de mérito. Amanda disse calmamente. Onde funcionários são humilhados publicamente por tentarem ajudar. Onde ego pessoal é mais importante que eficiência operacional. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas não se preocupe, senhor Tavares. Na sua nova posição, terá muitas oportunidades de aprender, de ser humilde, de entender que tempo de casa não substitui competência e que respeito não vem automaticamente com um título. Ricardo olhou ao redor da sala, procurando apoio, mas todos desviaram o olhar. Ele abriu a boca para dizer algo, pensou melhor e simplesmente assentiu. Pegou sua pasta com mãos trêmulas e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. O silêncio que ficou era diferente. Não era mais tenso ou desconfortável. Era o silêncio de um mundo que havia mudado sua órbita. Helena sorriu pela primeira vez. Bem, agora que isso está resolvido, vamos ao trabalho real. Doutora Silva, a sala é sua. Amanda respirou fundo, não por nervosismo, por alívio, por liberação. Por finalmente poder ser quem ela realmente era. Obrigada. Primeiro, quero deixar claro que estou aqui para construir, não para punir. O que aconteceu, aconteceu. Mas a partir de agora, esta operação funcionará com base em competência, respeito mútuo e eficiência. Não haverá espaço para egos ou hierarquias artificiais. Ela olhou para cada pessoa na sala, uma por uma. Juliana, seus relatórios contábeis são impecáveis, mas percebi que você tem sugestões sobre o sistema de faturamento que nunca foram implementadas. Gostaria de ouvi-las. Marcelo, seu conhecimento do mercado local é extraordinário, mas você está preso em processos de aprovação que desperdiçam seu tempo. Vamos mudar isso. E para todos os outros, ela abriu os braços em um gesto inclusivo. Esta é uma nova era. Suas ideias importam, suas vozes importam, e juntos vamos transformar esta filial na mais eficiente da empresa. Lentamente, como o amanhecer espalhando luz sobre um vale escuro, sorrisos começaram a aparecer. Juliana endireitou as costas. Marcelo assentiu com vigor. Alguém começou a aplaudir, depois outro, até que a sala inteira estava batendo palmas. Amanda sentiu algo quente e úmido no canto dos olhos, mas piscou rapidamente. Havia trabalho a fazer. As próximas horas passaram em um borrão de discussões produtivas, brainstorming energético e, pela primeira vez em muito tempo, verdadeira colaboração.
Helena e os outros membros do conselho observavam com aprovação crescente, enquanto Amanda conduzia a reunião com mão firme mas gentil, ouvindo cada opinião, validando cada preocupação, construindo pontes onde antes havia apenas muros. Quando o relógio marcou 1 da tarde, Helena se levantou. Acho que vimos o suficiente. Doutora Silva, o Conselho tem total confiança em sua liderança. Qualquer recurso que precisar, qualquer mudança que quiser implementar, você tem nossa autorização. Obrigada. Amanda apertou a mão dela. Não vou decepcioná-los. Eu sei, Helena disse, e havia algo maternal em seu sorriso. Aliás, aquela apresentação que você fez na sua 3ª semana, a que foi ridicularizada, mostrei para o Conselho. Foi uma das análises mais perspicazes que já vimos. Foi por isso que aceleramos sua nomeação. Depois que o conselho saiu, a equipe se reuniu ao redor de Amanda. Havia perguntas, comentários, mas também pedidos genuínos de desculpas. Patrícia, a assistente de RH, que havia observado tudo em silêncio desde o início, se aproximou. Eu sabia que havia algo diferente em você, ela disse baixinho. A forma como você observava tudo, como fazia perguntas. Mas nunca imaginei. Não havia como imaginar. Amanda sorriu. Era esse o ponto. Sinto muito por não ter dito nada. Quando Ricardo te humilhou daquela forma. Não. Amanda colocou a mão no ombro dela. Você não tem nada com que se desculpar. Sistemas tóxicos funcionam porque fazem pessoas boas acreditarem que não podem falar. Mas agora vamos construir algo diferente. Nas semanas seguintes, a transformação foi notável. Amanda implementou cada mudança da sua apresentação original, e os resultados começaram a aparecer quase imediatamente. As entregas ficaram mais rápidas, os custos diminuíram. Mais importante, a atmosfera do escritório mudou. As pessoas sorriam mais, colaboravam mais. Não tinham mais medo de compartilhar ideias. Ricardo continuou na sede em sua nova posição analítica, onde descobriu que ser apenas mais um funcionário, sem o poder que costumava ter, era uma experiência humilhante e talvez necessária. 6 meses depois, Amanda estava em sua nova sala, agora marcada com uma placa que dizia Diretoria Regional de Operações, quando Juliana bateu na porta. Desculpe interromper, mas os números do trimestre acabaram de sair. Amanda ergueu os olhos. E? Juliana sorriu amplamente. Redução de custos de 38%. Aumento de eficiência de 45%. Somos agora a filial com melhor desempenho da empresa inteira. Amanda se recostou na cadeira, deixando a notícia se assentar. Pensou na garota insegura que havia interpretado por 3 semanas. Pensou em todas as vezes que foi subestimada ao longo da vida. Pensou em Ricardo e em todos os Ricardos do mundo que confundem posição com competência, que usam poder para compensar inadequação. Sabe de uma coisa, Juliana? Ela disse. O mais triste não é que ele tenha me subestimado. É que ele subestimou todos vocês, cada pessoa nesta empresa. E desperdiçou tanto potencial por puro ego. Mas você mudou isso, Juliana disse suavemente. Não, Amanda corrigiu. Nós mudamos isso, juntos. À medida que o sol se punha através da janela de seu escritório, pintando tudo em tons de dourado e âmbar, Amanda pensou em todas as Amandas por aí. Todas as pessoas talentosas que são ignoradas, subestimadas, silenciadas. Todas as vozes que nunca são ouvidas porque alguém decidiu, baseado em nada além de preconceito e arrogância, que elas não tinham valor. Ela pegou o telefone e digitou uma mensagem para seu pai. Você tinha razão. A competência fala por si mesma. Só precisa de tempo e da oportunidade certa. A resposta veio rápida. Sempre soube que você faria grandes coisas. Orgulhoso não é uma palavra forte o suficiente. Amanda sorriu, limpou uma lágrima que insistia em cair e voltou ao trabalho.
Havia ainda muito a fazer, muitas mudanças a implementar, muitas pessoas a ajudar a encontrarem suas próprias vozes. Mas agora, finalmente, ela podia fazer isso sendo exatamente quem era, sem máscaras, sem se fazer menor. Apenas ela mesma. E isso, ela descobriu, era a melhor vingança de todas. Não era fazer o outro pagar. Era simplesmente provar, através de ações e resultados, que toda aquela arrogância e desprezo eram baseados em nada além de insegurança e ignorância. Anos mais tarde,